Então, a gente vai fazer só uma iteração, ou seja, é utilizar um input para modificar o nome do utilizador. Isso é a primeira coisa que eu vou ensinar. Assim, além da gente já ter ensinado a vocês a criar uma página em Blazor, na verdade, criar não, né? A gente já tem a página home, a gente utilizou a página home. Isso vocês fariam, por exemplo, se a gente estivesse utilizando uma consola, era um input e alguma coisa para que vocês pudessem colocar os dados nesse input e esse input apresentar informação para vocês. O que a gente vai fazer aqui é nada mais nada menos do que utilizar um método não, um input para esse input servir de modificação do nome que a gente vai, do nome do utilizador. Tá? Então, aqui permanece igual, mas aqui na linha 8 ou 9, eu vou chamar um componente que é o input text. Tá? Isso aqui. Nós vamos fazer aqui uma coisa que se chama @bindValue. O que é que o @bindValue faz? Ele utiliza um evento para que a atualização desse valor que eu vou fazer o bind, ela seja automática. À medida que eu altero no input, o valor também vai ser alterado no UI. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o arroba, underline, utilizador, ponto nome. Ou seja, eu vou fazer um bind value. Bind em inglês é como se fosse leilão. A palavra não é necessariamente leilão, mas é leiloar, é ficar assim, chamar constantemente. É como se fosse uma chamada constante, em que fica sempre à escuta e à espera de que a alteração aconteça. Se acontece alteração no UI, ele responde. Se acontece alteração nos dados, ele responde também. Então, o bind vai sempre procurar se a propriedade ela está atualizada ou não. Para isso, malta, a gente vai adicionar uma coisa aqui, ó, em cima, que é um render mode. Então, eu vou fazer aqui render mode. E nós vamos dizer que o render mode, que é a renderização da nossa página, ela vai ser interativo server. Tá? Então, para quê? Para que quando eu modifique, isso possa suceder com o acontecimento. Eu vou testar já aqui. Porque em alguns casos a gente às vezes precisa colocar aqui um botão. E eu vou testar sem o botão para ver se o bind value vai funcionar ou não. Pronto. E vejam lá. Ó. Isso aqui já é o meu bind value com o meu input text. Vejam lá. Ele já busca o nome do utilizador. Vou colocar aqui Silva. E vejam lá. Ó. Automaticamente ele já mudou o nome. Ó, Fernando, que era José, para Fernando Silva e Silva. Eu vou colocar aqui, sei lá, Tereza. Eu estou sempre carregando Enter, depois que eu escrevo o nome, para que eu indique ao meu input que eu terminei a ação. Então, eu estou carregando Enter depois que eu troco de nome. Certo? Então, eu vou colocar aqui um outro nome, por exemplo. Ou outro nome aqui qualquer. Certo? Então, eu vou parar aqui a gravação para que vocês consigam fazer isso. E isso já é a primeira